Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 36. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. É com muita alegria que nós pedimos licença para você, para entrarmos na sua casa e compartilharmos contigo a palavra de Deus. Nós queremos trazer uma mensagem do Senhor que possa abençoar o seu coração, que possa abençoar a sua vida, que possa trazer instrução à sua mente. E como vocês que já estão acostumados a acompanhar o programa O Caminho da Vida já sabem, nós estamos tratando da revista Didaquê, que tem como título Encarando a Vida, dramas familiares enfrentados com fé e coragem. Essa imagem da revista que você está vendo no seu vídeo. Nós temos tratado de assuntos muito atuais, assuntos muito pertinentes à realidade do nosso dia a dia e hoje não vai ser diferente. A revista traz um assunto a mais agora que nós vamos conversar sobre ele, que é justamente a questão do homossexualismo. O pastor que iria trazer a mensagem hoje para nós, falando desse tema, da questão do homossexualismo, é o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana Central de Maringá. Nós esperamos que esse programa abençoe sua vida, esperamos que esse programa abençoe a sua família e queremos também aproveitar para pedir que você entre em contato com alguma pessoa que você sabe que pode se beneficiar também pelo programa O Caminho da Vida. Ligue para essa pessoa, mande um recado de celular, um torpedo, mande uma mensagem no Facebook, divulgue na sua página social que você está assistindo nesse momento o programa O Caminho da Vida e peça para as pessoas que verem isso, sintonizarem nesse canal, nesse horário agora com você, para poderem também ser abençoadas pelo programa O Caminho da Vida. Faça esse favor para nós daqui do programa, para a produção do programa e faça essa divulgação. A sua divulgação é muito importante. Contamos com você para nos ajudar nesse ponto. E além de divulgar o programa Caminho da Vida, se você quiser colaborar de uma maneira um pouco mais direta ainda, interferir, colaborar, nos ajudar na elaboração da pauta do programa, então entre em contato conosco, dê suas sugestões, faça suas críticas. Nós queremos ouvir você. Nós queremos saber o quanto esse programa tem sido abençoador para a sua vida ou queremos saber o quanto nós poderíamos melhorar para poder atender melhor as necessidades dos nossos telespectadores. Então, entre em contato com o programa Caminho da Vida, dando a sua opinião. Nós temos alguns meios para isso. Você pode fazer ou via celular, aqui da região 44, é 84 14 39 40, ou você pode fazê-lo através dos nossos canais eletrônicos. O e-mail, por exemplo, é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Vou repetir. ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Se você quiser, você pode entrar no Facebook e procurar a página do programa O Caminho da Vida. Digite lá Facebook/O Caminho da Vida. Ou então também você pode entrar no blog do nosso programa, que é www.programaocaminhodavida.blogspot.com. No blog do programa, além de entrar em contato conosco, você também vai ter a opção de assistir os nossos vídeos. Inclusive, se você quiser divulgar para alguém, se você quiser enviar o link do nosso blog, envie para uma pessoa que, de repente, até mesmo não mora no Brasil e ela vai poder assistir esse programa e esses programas que você está assistindo ou que já assistiu aqui na sua televisão. Queremos também falar que se você enfrenta lutas e angústias, e de vez em quando precisa de uma palavra amiga para algum momento do seu dia a dia, nós temos o serviço gratuito, o serviço das igrejas presbiterianas do Brasil, um serviço gratuito, que é o Disque Paz. O telefone aqui para o pessoal da região 44 é o 3025 3333 e o único custo é o custo da ligação local. Você vai ligar lá e vai ouvir uma palavra amiga para todas as horas da vida. Pastor Eliseu Dourado de Lima então irá vir daqui a pouco, logo após o intervalo comercial, para falar conosco acerca da questão do homossexualismo. Espero que você esteja nos acompanhando, não saia daí, fique até o final do programa conosco, aqui
no programa O Caminho da Vida. Voltamos já. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra... Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. A questão do homossexualismo. Este é o tema que nós queremos abordar no dia de hoje. Eu vou pedir a você que acompanhe aí em sua Bíblia, ou então conosco na leitura agora, o texto de Romanos capítulo 1, versículos 24 a 27. Lemos assim: Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O termo homossexual se aplica tanto ao homem como à mulher que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo, sendo que o termo lesbianismo comumente é aplicado às mulheres. Há um esforço crescente para se provar que causas genéticas justificam tal comportamento, porém, ainda não há uma comprovação científica segura. No livro Eros e Sexualidade, uma perspectiva cristã, do John White, ele foi publicado pela BU e também pela editora Ultimato, ele trata do problema com a sexualidade como o sexo antes do casamento, masturbação, frustrações, compulsões estranhas, etc. E ao se referir a uma homossexualidade, ele afirma o seguinte, leia aí comigo: evidências científicas parecem sugerir que, embora nossos hormônios sexuais sejam responsáveis, pelo menos em parte, pelo fato de termos um comportamento sexual e experimentarmos impulsos sexuais, eles não determinam necessariamente o tipo de comportamento sexual que adotamos, nem o sexo do parceiro que nós escolhemos. De modo mais comum, os desajustes na estrutura da família têm sido divulgados por outra teoria para a homossexualidade, porém esbarra no perigo da generalização. Eu queria citar agora o John Stott em seu livro Grandes Questões sobre o Sexo. Ele foi publicado pela Vinde Comunicações. Ele cita West dizendo o seguinte:
pesquisar as causas do homossexualismo tem deixado um monte de mistério sem resolução. E logo depois ele escreve a sua própria opinião, dizendo o seguinte: embora possa haver um fator ou comportamento genético, a condição é mais aprendida do que herdada. Embora cada vez mais parece que os assuntos sobre o homossexualismo ocupem todos os espaços, dividindo opiniões, e os seus ativistas se esforcem cada vez mais para que a união homoafetiva seja aceita e aprovada, a impressão que nós temos é de que a igreja e as famílias cristãs não se envolvem de forma mais profunda para tratar da situação. Como cristãos, nós devemos pensar sobre o assunto, levantando, por exemplo, uma questão: como nós devemos encarar essa questão em nosso meio, sem que sejamos interpretados como superficiais, preconceituosos ou impiedosos? Eu gostaria de dividir um pouco esta matéria, como nós já explicamos, ela é baseada na revista da Didaquê, sobre a seguinte ótica. Em primeiro lugar, sobre a questão do homossexualismo. Deus estabeleceu normas para a sexualidade humana. A orientação divina quanto à sexualidade humana é apresentada de uma forma inequívoca na Escritura Sagrada. São abundantes os textos que indicam a relação heterossexual, ou seja, a relação entre indivíduos de sexos opostos. No contexto do casamento, esse é um ensino claro para nós na Palavra de Deus, como aquela que é idealizada e aprovada por Deus. Isso é o que nos interessa, por isso que nós recorremos sempre à Palavra de Deus, como por exemplo, Gênesis capítulo 1, o capítulo da criação, capítulo 1 e capítulo 2, especificamente versículos 27 e 28, versículos 18 a 25. Efésios capítulo 5 é o texto básico, é o texto tradicional usado principalmente nos casamentos. Você pode conferir aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, especificamente a partir do versículo 22. Deus criou a humanidade com a diferenciação sexual, homem e mulher, e com propósitos heterossexuais específicos que envolvem o casamento, a unidade sexual e, a consequência disso, a procriação. Jesus ratificou esse entendimento ao dizer ali em Marcos capítulo 10, versículos 6 e 8, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Apesar de estar tão desprezado ultimamente, o modelo convencional de família é o que Deus estabeleceu e por isso mesmo precisa ser resgatado, preservado e honrado. Nós só podemos fazer isto através do conhecimento da palavra de Deus. Foi Deus quem inspirou essa palavra. Se não há um conhecimento, é lógico, não haverá um entendimento. Hebreus capítulo 13, versículo 4, fala a respeito do casamento da seguinte forma: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia protestante, a versão protestante, nós temos o livro de Salomão, que é conhecido como Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Por exemplo, nós podemos recorrer a esse texto e vermos a esse livro e vemos que é uma celebração da heterossexualidade, desfrutada por um homem e por uma mulher no contexto do casamento. Eu vou deixar essa recomendação a você. Volte a sua Bíblia ali, abra ali Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, e leia todo aquele livro. É uma celebração profética a respeito de Jesus e a igreja, mas ali está falando de um homem com a sua mulher. Voltando novamente ao John Stott, no livro Grandes Questões sobre o Sexo. Segundo o John Stott, a única experiência, uma carne que Deus pretende e que as Escrituras contemplam é a união sexual de um homem com a sua esposa, reconhecida por ele como carne da sua carne. E o que John Stott faz ali é uma referência ao texto que nós encontramos na Palavra de Deus, logo no início, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 23. Lemos ali: e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada.
Em segundo lugar, pensando um pouco mais sobre a questão do homossexualismo, o homossexualismo é um desvio comportamental condenado na Bíblia. Novamente, faço menção, é preciso crer na palavra de Deus, ler e meditar na palavra de Deus, porque ele é o padrão para isso que nós estamos meditando num momento como este aqui. Ainda que muitos esforços estejam sendo feitos no sentido de se admitir que o homossexualismo como sendo de origem genética, ainda que os meios de comunicação exaltem a conduta homossexual, fazendo uma apologia explícita de tal prática, ainda que a própria sociedade já demonstre um alto grau de aceitação do homossexualismo como prática normal, a verdade é que, à luz da Bíblia, a palavra de Deus, o homossexualismo representa um desvio comportamental pecaminoso e condenado por Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos textos que desaprovam e condenam explicitamente a conduta homossexual, como, por exemplo, esses textos que serão projetados aí. Eu vou até pedir para segurar um pouquinho esse texto, para que você possa copiar e ler na palavra de Deus. Gênesis, capítulo 19, versículos 1 a 13, Levítico, capítulo 18, versículo 22, e logo depois o outro capítulo 20, versículo 13, Romanos 1, versículos 18 a 31. Vamos segurar só um pouquinho aí para que você possa anotar esses textos. Porque todos esses textos deixam bem claro que o Criador criou homem e mulher e ditou a eles, através da natureza colocada neles, o comportamento e o relacionamento heterossexual. Em terceiro e último lugar, a respeito da questão do homossexualismo, existe a possibilidade de mudança e de perdão para o homossexual. Considerando que os hábitos homossexuais incorrem no desagrado de Deus, volto a dizer, usando a palavra de Deus como base, porque ele condena em sua palavra, é necessário que o homossexual reconheça a inconveniência de tal conduta, valendo-se da graça de Deus para libertar-se. É significativo que nós podemos encontrar, o reforço disso, o ensino disso, nós encontramos na palavra de Deus. Por exemplo, no texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, capítulo 6, versículos 9 a 11. Eu quero usar aqui, nesse momento, a versão da linguagem de hoje, fica mais próximo de nós. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aqui no programa, reproduzindo essa matéria do Didaquê, nós temos a certeza de que palavras assim como nós estamos usando, o debate daqui a pouco, o bate-papo entre nós, vão sem dúvida provocar algumas reações. O que nós queremos dizer é que nós cremos na palavra de Deus e estamos pregando a palavra de Deus. Assim como há espaço para se defender outras opiniões, nós estamos usando a palavra para expressar aqui a nossa opinião e a nossa preocupação sem que haja ofensa a ninguém. Os que mantêm hábitos homossexuais precisam, portanto, à luz da palavra de Deus, reconhecer o seu pecado, arrepender-se e confessá-lo a Jesus Cristo, abandonando tal estilo de vida, assim como qualquer um também deve fazê-lo quanto a tudo aquilo que desagrada a Deus e que também é pecado. Não estamos dizendo aqui que há um determinado pecado que se sobressai aos outros. Pecado é aquilo que desagrada a Deus e que é condenado em sua palavra. Vamos voltar a um outro texto, Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 21. Acompanhe comigo essa leitura aí. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja bem que nós temos na palavra de Deus, não é a restrição a um determinado comportamento. Pecado é pecado. E ele pode ser confessado e abandonado. Isso é possível pela graça de Deus quando há disposição e determinação para se mudar. Segundo a doutora Esli Regina Souza de Carvalho, ela é do corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, ela escreve o seguinte: a maioria dos autores que partilham a ideia da possibilidade de mudança salienta ser preciso que a pessoa esteja muito motivada para tal e disposta a enfrentar um duro e penoso trabalho psicoterapêutico. Todos são unânimes em afirmar que a graça de Deus e o poder do Espírito Santo são fundamentais nesse processo. Nós vamos debater, vamos conversar sobre o assunto, mas eu quero concluir dizendo que realmente é um assunto complexo e controvertido e sempre provoca mal-estar, tanto para quem está lutando com isso, que se sente muitas vezes rejeitado em sua condição, como também para a família que não sabe como lidar com a situação. É preciso que a igreja cristã seja realista quanto a isso e, sem ignorar os pontos de vista biológico, psicológico, sociológico, seja fiel à perspectiva teológica baseada naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Através de pessoas qualificadas, a igreja pode promover periodicamente cursos de orientação sexual para a sua juventude. Se essa questão for tratada com responsabilidade e equilíbrio à luz dos ensinos da palavra de Deus, com certeza, muitos problemas serão evitados. Eu quero concluir de vez, citando aqui o Dr. Gary Collins, em Aconselhamento Cristão, quando ele aborda esse assunto. É um livro da editora Vida Nova. Ele escreve lá: é impossível calcular quantas pessoas, inclusive cristãos, lutam com impulsos homossexuais. Temendo a rejeição e por se sentirem incompreendidos, tais indivíduos não têm coragem de admitir suas tendências, algumas vezes até para si mesmos. Ao refletirem sozinhos a esse respeito, essas pessoas lutam com sentimentos de culpa e de autocondenação, descobrindo racionalizações para explicar ou perdoar seus pensamentos ou atos sexuais. Pessoas ainda podem ser ajudadas e a igreja pode ser um lugar de ajuda. Talvez em nenhuma outra época da história tenha havido tanto interesse na homossexualidade e abertura sobre essa condição. Em nenhum outro período houve tamanha oportunidade para os membros da igreja e para os conselheiros cristãos fazerem impacto tanto no aconselhamento como na prevenção do homossexualismo. Nossas palavras finais, como o programa O Caminho da Vida, apontam para o Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro libertador para toda e qualquer situação, aquele que pode realmente tomar sobre si as nossas lutas, porque nos amou a tal ponto que morreu e venceu a morte para nos dar a vida eterna sem mais nenhum pecado a ser confessado. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus nos abençoe.
possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você ouviu uma mensagem do pastor Eliseu falando acerca de homossexualidade, do problema, a questão da homossexualidade. E eu gostaria de, como de costume, abrir esse bloco de perguntas fazendo a nossa primeira pergunta para o pregador. Pastor Eliseu, há alguma diferença entre homossexualidade e homossexualismo? Nós somos assim leigos, né, pastor Luiz Henrique, na questão do tratado psicológico, e a gente sempre está procurando informação, mas de uma forma resumida, a homossexualidade é a tendência. A homossexualidade, nós estamos chamando aqui de problema de comportamento e tal. O homossexualismo já é a prática, já é a defesa disso. Sei que tem alguns aí que são contra o ismo da palavra, dizendo que é uma doença, mas nós temos ismo aplicado até a nome de igreja, né? A correntes teológicas. Então, em suma, seria isso. A homossexualidade é a tendência da pessoa. O homossexualismo é a prática e a defesa, né, disso. Nós temos pessoas que lutam com a sua homossexualidade, por exemplo, alguns cristãos que têm consciência de que o homossexualismo, a prática, é pecado. Então, eles lutam com isso, buscando libertação. Permanecem sendo homossexuais, abandonando o homossexualismo. Ou nem assumindo. A nossa luta é que a pessoa não seja sufocada por isso, não viva uma vida falsa. Assuma a situação e busque orientação para isso. Né? Foi falado na mensagem acerca da questão da igreja, o tratamento, como a igreja lida com a questão do homossexualismo ou da homossexualidade. Eu queria fazer essa próxima pergunta para o pastor Paulo de Tarso. Por que dificilmente, pastor Paulo, a gente vê a igreja levantando esse assunto e tratando de uma maneira séria, sem querer rotular, sem querer criminalizar ou demonizar a prática? Por que a igreja tem tanta dificuldade de discutir seriamente o assunto da homossexualidade ou do homossexualismo? Uma coisa interessante que a gente percebe, todo assunto que tem que tratar a respeito de sexo, ele acaba por ser sempre um tabu. É verdade, né? Qualquer área. Qualquer área. Então não é só homossexual. Não é só isso. Qualquer, toda vez que for falar numa área que entra na área sexual, existe um tabu natural aí, não só na igreja, mas as famílias, etc. E tem-se a tendência de empurra para baixo do tapete esse assunto, não vamos falar disso. Exatamente. Né? Ou então se mexe-se muito na superficialidade, não se mergulha no assunto. A outra situação que a gente percebe também, que às vezes a questão do preconceito, né? Ou às vezes quando se trata de forma impiedosa. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, né? Principalmente porque a igreja é constituída por pessoas, e às vezes as pessoas que vêm para a igreja são pessoas que têm os seus conceitos, os seus preconceitos e às vezes os seus juízos de valores, que nós temos que tomar cuidado, que Deus não nos colocou como juízes, mas nós temos que tratar com seriedade o assunto, com aquilo que ele merece. É preciso se falar disso, a gente não pode deixar de falar sobre isso, mas também bíblico, a gente tem que entrar nessa conversa despido de preconceito e disposto a ouvir todos os lados e entender que o homossexual, ele é tão pecador quanto qualquer outro de nós, qualquer um de nós, e ele é tão carente da graça de Deus quanto qualquer um de nós. E tão objeto do amor de Deus. Isso que eu ia falar, e tão alvo do amor de Jesus quanto qualquer um de nós. Quando o pastor Paulo falou de preconceito, a própria palavra preconceito é um conhecimento superficial.
Então eu acredito que muitas vezes não trata esse assunto na igreja por falta de um conhecimento profundo e procura-se evitar isso. Então eu acredito que se a igreja quer lidar com isso, tem que estudar bastante sobre isso, tem que ter um conhecimento para poder dar uma resposta, uma orientação, acompanhar uma pessoa. Quando não tem esse conhecimento, tem dificuldade. É verdade. Sempre é polêmico, né? Sempre é um tema nevrálgico, isso é para ser tratado em qualquer esfera. Eu já queria, a próxima pergunta, passar para o evangelista Marcos Estrela. Se já existem tantas certezas, e também foi mencionado na mensagem, uma citação que falava sobre isso, se há tantas certezas quanto à importância ou quanto ao papel do meio em que a pessoa vive para determinar a sua orientação sexual, e se ainda não há tantos indícios claros acerca do papel ou da importância da hereditariedade para determinar-se uma opção sexual, por que ainda há aqueles que insistem tanto em afirmar que a opção sexual é algo de nascença, é algo hereditário, é algo que se seria recebe. até genético, né? O termo certo não hereditário, mas genético. Por que tem tanta gente insistindo nisso, então, já que a gente consegue perceber claramente a importância do meio e não se tem a importância da genética? Mas o pessoal insiste nessa tecla. Porque é mais fácil lidar, né? Do tipo, eu nasci assim, então não tenho como fazer mais nada. Né? Isso faz parte da natureza humana. Então tem muitas pessoas que se escondem atrás disso, porque é uma resposta fácil, evita qualquer retaliação do outro, entendeu? E além de ser uma resposta fácil, evita a possibilidade de vencer esse vício. Então foge-se do confronto, né? Foge-se do confronto do outro e também de lidar com isso mesmo. E, eu acabo me aceitando assim mesmo. Nasci assim, pronto, mãos, não posso fazer nada. Então eu não preciso me esforçar. Né? Porque aquele que quiser vencer a homossexualidade tem que ter uma dedicação séria. Quando aquele não quer se esforçar, ele se entrega facilmente. Marcos, uma coisinha, me permita aqui entrar na questão aí. Quando a pessoa tem esse comportamento e ela fala, não, eu nasci desse jeito, é genético e tudo, né, pastor Luiz? Também seria uma isenção de responsabilidade e culpa? É mais confortável, é mais cômodo para mim? Né? Uma das coisas que eu já percebi, e com relação ao criacionismo, a dúvida entre criacionismo e evolucionismo, é que existe uma tendência muito forte no ser humano em fugir de qualquer posição que se adote que vá fazer com que ele precise tomar uma atitude. Por exemplo, assumir responsabilidades. Por exemplo, se eu sou criacionista, se eu creio que o universo foi criado, isso gera em mim um compromisso diante desse Criador. Exato. Eu preciso ter alguma postura quanto a isso. Se eu determino, se eu entendo, se eu creio, prego que a homossexualidade ou o homossexualismo é algo condicionado, aprendido, então eu tenho que tomar uma atitude quanto a isso também. E aí entra o confronto. Eu preciso me posicionar quanto a isso. E esse confronto as pessoas realmente fogem. Esse discurso de dizer que eu nasci assim, ele já caiu em desuso pelo próprio grupo do GLBTS, que mudou a nomenclatura, né, de homossexuais para homoafetividade. Ora, se acredita que é homoafetividade, que tem relação sexual com o outro, não porque nasceu assim, mas por uma questão de afetividade. Ele tem afetividade por uma outra pessoa do mesmo sexo. Então não é uma questão de nascer assim, mas uma questão de afetividade. E isso se aprende no desenvolvimento do indivíduo. Eu gostaria agora de colocar para o pastor Eliseu e depois abrir para os demais pastores essa próxima questão. Nós, volta e meia, vemos, pastor Eliseu, as pessoas discutindo acerca de como a Bíblia trata, ou como o homossexual deve se portar diante da Bíblia, como a Bíblia trataria esse tema. Há aqueles que se levantam dizendo, mas Deus é amor, e o que importa é que haja amor, toda forma de amor é aceita por Deus. E esses também costumam dizer que a Bíblia não é clara quanto à proibição ou à condenação da homossexualidade ou do homossexualismo. Vimos alguns textos agora na mensagem, que são contrários a essa postura. Será que o senhor poderia desenvolver um pouco mais acerca dessa questão? Qual que é a postura clara da Bíblia quanto a esse tema? A gente tem tempo nesse primeiro bloco ou vai passar para o segundo bloco? A gente começa agora, se de repente precisar cortar, a gente continua no próximo. Eu volto a dizer aqui, eu disse na mensagem, e vamos lembrar que a mensagem é baseada no texto da revista de Daquê, com autorização deles, e nós estamos fazendo essa série de mensagens com relação à família, os dramas familiares, e usando sempre a palavra de Deus. A palavra, se você não crê nisso aqui, então não adianta nada, você vai vir com a sua opinião, eu com a minha opinião, nós estamos usando como base a palavra de Deus.
E já começa, pastor Luiz Henrique, que diz que Deus criou o homem e a mulher. Ele abençoou esta união. Nós temos no Velho Testamento mandamentos, eu citei 2, Levítico capítulo 18 a capítulo 20. Por exemplo, capítulo 18, versículo 22 diz assim: não te deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação. E o 23 diz que o homem não pode se deitar com o homem, porque isso é abominação diante de Deus, porque ele criou para essa natureza, para essa relação sexual, indivíduos distintos como homem e a mulher. Isso é Velho Testamento. Tá, mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz, e é o texto que nós usamos, de Romanos 1, 27, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa. Nós temos isso também na palavra de Deus. Nós vamos lá para o finalzinho da palavra de 1 Coríntios, no capítulo 6, quando novamente, e é tratado à luz de Apocalipse, quando ele diz que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam pecados, como os outros que são listados, porque eu tenho do lado de fora aqui o apóstolo Paulo falando, tem o ladrão, tem aquele que é beberrão, tem o comilão, mas também tem aquele que tem uma prática contrária à natureza, como sendo, na área da sexualidade, não sendo recebido no reino de Deus. Então, a Bíblia é bem clara quando diz que a relação sexual é entre homem e mulher, entre um homem e a sua mulher. E nós citamos que para aqueles que acreditam na palavra de Deus, dentro do contexto do casamento. Então alguém diz, mas lá na Bíblia, no Velho Testamento, Davi tinha 1000 mulheres, em nenhum momento você vai encontrar na palavra Deus aprovando isso. Uma prática, um costume do povo, dos povos em volta, que Israel acaba assimilando e que traz peso. Dá uma olhada em todo relacionamento assim, polígamo, na Bíblia você vai ver a confusão que tem ali. A misericórdia de Deus que trata com tudo isso, leva para uma posição segura, mas sempre livrando do pecado. Então assim, Paulo, de uma forma bem clara, Jesus deixa isso bem claro. A união é entre um homem e uma mulher. Esse discurso do que Deus é amor, devemos lembrar que também Deus é juiz. Deus não é só amor. Exatamente. Ele é um legislador e ele deixou uma lei aqui para nós. Ele é o criador do universo e do ser humano também. Eu sei que se deixar a gente vai longe desse assunto, mas o nosso tempo nesse primeiro bloco já foi. A gente vai voltar no segundo bloco falando um pouco mais acerca disso, mas também começando a olhar para a questão daquele homossexual que gostaria, que deseja no seu coração abandonar isso. O que ele deve fazer? Como deve ser a postura dele? Fique aí, daqui a pouco voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região.
Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida, falando acerca das questões da homossexualidade. Quem trouxe a mensagem hoje foi o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana Central, e nós já tivemos um primeiro bloco de debates acerca desse tema. Você que está ligando o seu televisor, está entrando em contato agora com esse programa nesse momento, acompanhe daqui para o final, nós ainda temos mais um bloco de debates depois da oração, e eu gostaria de novamente abrir o bloco de perguntas, conversando com o pastor Eliseu e ouvindo a opinião dele acerca do fato de ser possível ou não que um homossexual abandone a sua homossexualidade. Pastor Eliseu, será que existe algum relato de alguém que tenha conseguido tal fato, tal feito? É isso que eu estou dizendo, nós somos leigos, a gente tem que tratar até com os termos, né? Se é possível para alguém abandonar a homossexualidade. Conversando com quem trata do assunto, com quem realmente trabalha dentro dessa área, eu posso dizer que não. A homossexualidade não, o homossexualismo sim. Então, não abandonar a homossexualidade, mas tratar com a sua homossexualidade à luz da palavra de Deus. No sermão eu usei o texto de 1 Coríntios 6, 9 a 11, quero ler de novo, eu acho que dá tempo. Na versão de hoje diz assim, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A própria Bíblia então, já aponta. Não é questão só do homossexual, é qualquer situação pode ser tratada pela palavra de Deus. Qualquer pessoa pode abandonar práticas e vícios e pecados. A palavra de Deus diz que só há um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquela coisa, não tem como mais fazer, porque já é premeditada, já é incorporada, a pessoa não se tem intenção de mudar, então vamos dizer, uma figura mesmo de maldade. Então não tem perdão o blasfemador contra o Espírito Santo. Fora isso, qualquer pecado, meu, seu, qualquer peso, qualquer situação pode ser mudada à luz na palavra de Deus. Então, é possível, você que está em luta, às vezes é sufocado por causa da mídia. Nós sabemos que existe hoje até um esforço de manter isso, porque tem gente ganhando. Gente, vamos abrir o jogo, tem gente ganhando dinheiro com isso. Não é uma causa para alguns, é coisa mercadológica mesmo. Assim como tem na religião. Então, gente explorando para manter. Então, uma pessoa que quer libertar-se, ela fica muitas vezes sufocada porque acha que se fizer isto, está indo contra toda uma corrente e que isso não é possível. É possível. Então, e há pessoas sim. Existe a possibilidade de se abrir mão ou de se controlar o desejo homossexual, e aí seria o homossexualismo, né? O desejo, a prática, seria possível abrir mão da prática homossexual controlando o desejo, ainda assim permanecendo com algumas inclinações dentro do seu coração e nem por isso ofender a palavra do Senhor. Eu sou heterossexual, eu sou casado, mas eu tenho a minha carnalidade e fraqueza. É possível para que eu viva lutando contra um adultério? É a mesma pergunta. No fim das contas, o mesmo domínio a pessoa vai ser requerido. É a mesma luta, o que alguns não entendem, ficam aí, olha, se é homossexual, está na prática, não quer mudar de vida e vive isso e é feliz e tal, então isso deve ser respeitado, mas essas pessoas também têm que respeitar as pessoas que estão passando por lutas e que têm chegado à conclusão de que querem mudar de vida. E tem gente sim. A mídia esconde isso. E outras, tem testemunhos e pastores e pessoas aí da sociedade que passaram por lutas e as pessoas querem negar como se fosse um crime mudar. Estão querendo hoje crucificar terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas
que usam as ferramentas para trabalhar a pessoa que quer libertar-se, como se isso fosse um crime. Isso está aqui na nossa sociedade, porque é um esforço, quer se manter essa coisa, porque tem gente ganhando dinheiro, gente, com isso. Eu achei que o pastor Eliseu foi muito feliz na comparação que ele fez da questão do heterossexual casado que pratica o pecado do adultério. É o fato, né? na verdade. A luta é a mesma. A luta é a mesma, exatamente. É isso que nós queremos destacar. E eu quero até vale lembrar aqui que qualquer forma de pecado, inclusive os citados pelo próprio pastor Eliseu quando leu Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, que fala dos pecados ali, numa lista enorme, é que tudo aquilo, toda aquela expressão de pecado é uma agressão direta à santidade de Deus. Então todo pecado que nós cometemos, ele é diretamente cometido contra Deus. Então seja o homossexualismo, seja o adultério, seja o glutonaria, o camarada que não consegue se dominar e come compulsivamente, né? Mais do que satisfazer, não é verdade? Então, é essa compreensão que nós queremos que você tenha. Nós não estamos aqui querendo marginalizar, apedrejar e nem pegar especificamente a pessoa por ser... Nós estamos tratando especificamente de um assunto que é o homossexualismo, por isso nosso foco está aqui. Mas, como qualquer outra forma de pecado, até a mentira. A mentira está em pé de igualdade e diz a palavra de Deus que é passivo do inferno. Essa questão de mudança, nós podemos ver que Paulo menciona nessa carta 1 Coríntios. Né? Existem alguns escritores que dizem que alguns pais da igreja, aqueles que substituíram os apóstolos na liderança da igreja, possam ter saído desse contexto de uma homossexualidade. E o que é perfeitamente compreensível, que a palavra de Deus realmente pode transformar. Veio do paganismo, veio do paganismo onde era até culto, a homossexualismo era culto. O poder de Deus que cura a morte, que resolve o problema da morte, que liberta pessoas de demônios, eu não estou querendo aqui colocar todos em pé de igualdade com o homossexualismo ou homossexualidade, mas eu estou dizendo que o mesmo Deus que tem poder para até mesmo resolver o problema da morte sobre a vida de alguém, claro que vai ter condição de resolver o problema da pessoa com sua sexualidade. A própria palavra na Bíblia chamado regenerar, a palavra regenerar é gerar novamente. É Deus dar uma nova vida para esse indivíduo. E aproveita então, é possível, sim. Que o evangelista Marcos Estrela já está com a palavra, que já queria começar a próxima pergunta contigo. Há alguma dica ou algum conselho que possa ser útil para alguma pessoa que deseje sair da homossexualidade? Eu sei até, inclusive, que o senhor está com a lista aí de algumas dicas boas para essa hora. Sim, existe. Eu gostaria de apresentar 8 passos muito importantes, práticos. Primeiro dele é reconhecer que você não nasceu homossexual. Você não é, você está. E que sofre influências externas por uma carência interna. Então, você não é, você está. É um comportamento aprendido. E você pode aprender um outro comportamento do hétero. Primeiro. Segundo, reconhecer aquilo que o pastor Paulo disse, que é um pecado contra Deus. Ele é o Criador. Terceiro, nunca duvide do amor de Deus. O amor de Deus, vamos dizer, é uma moeda com 2 lados. Um lado apresenta a misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de 2 palavras, de miséria humana, córdia, o coração de Deus. É Deus colocando o coração dele na nossa miséria. E também do outro lado, a graça. É o favor divino que, na misericórdia, tira a punição, mas na graça preenche com perdão e com a salvação. Não duvide desse amor de Deus. No quarto, seria entregue sua vida a Cristo. E quando eu digo entregue a sua vida a Cristo, negue alguns locais que possa reforçar a sua homossexualidade. Alguns amigos, né? Desvie-se desses amigos que possa levar para esse caminho. Até mesmo ídolo, tipo Madonna, esses personagens hollywoodianos, de Hollywood, né? Músicas, pop, influencia muito também esses ídolos. Também essa questão da espiritualidade, a macumba, o espiritismo, tudo isso aprova a questão do homossexualismo. Então, cuidado com isso, com esse mundo espiritual. Participe de uma igreja que realmente ensine a Bíblia, porque a palavra de Deus ela é ativa e eficaz e pode mudar a vida de uma pessoa, realmente. Procure um pastor que entenda profundamente do assunto e marque alguns horários com ele. Converse com ele abertamente, abra o seu coração, mostre as suas lutas. Desse modo, você não será mais sozinho nessa luta. Você terá parceiros também.
Procure nessa igreja que você está frequentando famílias que tenham conhecimento bíblico, mas também que tenham compaixão pelo próximo. Isso é muito importante. Conheça um psicólogo cristão, porque o psicólogo cristão ele vai compreender esse contexto de religiosidade que você vai estar vivendo. Seria interessante isso. E eu gostaria de ampliar aqui, deixar que os outros pastores também deem sua colaboração aqui para encerrarmos o nosso programa, falando acerca de alguma dica ou conselho útil para alguém que queira abandonar a homossexualidade ou homossexualismo. Rapidamente, Pastor Paulo. Reconhecimento, como já foi dito aqui, reconhecimento de culpa, assumir responsabilidade sobre a sua atitude, sobre a sua ação, entregar a vida para o Senhor e pedir a misericórdia e a graça de Deus. Pastor Eliseu. Deus ama você e criou você a imagem e semelhança dele. Homem, criou você a imagem e semelhança dele. Mulher. Daqui a pouco nós vamos voltar com a oração do Pastor Eliseu por todas nós e por aqueles, inclusive, que lutam nessa área e que desejam libertar-se da homossexualidade ou do homossexualismo. Fique conosco, voltamos já com o programa O Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui para Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Vamos ficar agora com a oração do pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana Central. Vai orar pela sua vida e pela nossa. E depois um abraço para você e fique uma boa semana com Deus. Até o próximo programa. Me leva, eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Nós precisamos muito da Tua graça e da Tua misericórdia sobre todos nós, sobre as nossas vidas, as nossas lutas. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor alcance com a Tua misericórdia aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que de uma forma sincera se coloca diante do Senhor pedindo libertação, seja em que área for. O Senhor mostre, revele a Tua palavra, que essa pessoa possa celebrar a vida, a alegria e a certeza de ter uma vida santificada que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos